Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química. E hoje nós vamos juntos resolver a questão de número 23 do vestibular da UEMG do ano de 2022. E, para falar a verdade, eu resolvi todas as questões de químicas dessa prova. E se você quiser, elas vão estar disponíveis para você no PDF aqui na descrição desse vídeo. Só você vir aqui na parte de baixo, você clica aí, você pode baixar totalmente gratuito esse PDF com as questões de química dessa prova separadas para vocês. E além disso, eu deixei para cada uma dessas questões um QR Code, que se você clicar ou escanear, você vai ser encaminhado para aqui para o YouTube para assistir um vídeo com a resolução dessas questões, tá certo? E eu acho que só isso já valeu o seu like, não é? Mas eu vou pedir o seguinte, se você assistir esse vídeo até o final e gostar do conteúdo, se inscreve no canal para você receber mais e mais vídeos como esse, beleza? Além disso, se você quiser, na parte de baixo, na descrição desse vídeo, tem também um link para o meu grupo do Telegram, onde eu sempre dou dicas para os meus alunos e compartilho os PDFs como esse, tá bom? Também tiro dúvidas e apresento cursos que eu estou oferecendo ali, tá certo? Agora, dito isso, vamos lá para a nossa questão, que eu tenho certeza que você quer ver como é que faz. Bora lá? Bem, pessoal, a questão fala o seguinte: em relação ao comportamento ácido básico neutro de soluções aquosas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o caráter dos sais NH4I, NaNO2, KCl, NH4F, respectivamente, dados Ka do NH4, Kb do F-, e aí as opções. Bom, galera, esse tema é sobre hidrólise salina, certo? Esse é um tema que a gente estuda depois de equilíbrio químico. Inclusive, essa é a segunda questão dessa prova que trata desse tema de equilíbrio químico e iônico. Eu vou deixar aqui na parte de cima desse vídeo um card com a minha playlist ou com uma série de vídeos que possam te ajudar a aprender mais sobre esse tema. Tá legal? Agora, dito isso, vamos lá resolver a nossa questão? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que aqui está falando de hidrólise de sais, tá certo? Hidrólise salina, que é o tema do nosso vídeo. Então você vai pensar o seguinte, que você tem um metal ligado a metal para formar um sal, tá certo? E o que acontece? Você tem que saber analisar se esse metal, quando formava uma base, vamos pensar assim, a base desse metal, MOH, você tem que saber se ela é forte ou se ela é fraca. Desculpa, galera, cliquei aqui errado com a caneta. Tá certo? O que acontece? Se essa base ela for forte, ela não faz hidrólise salina, tá? Pelo menos o metal. Se ela for fraca, ela pode fazer. E aqui quando eu falo metal, eu não quero que você pense apenas em metais. Podem ser cátions genéricos, como por exemplo o amônio, tá certo? E aqui no caso já está até dando para a gente a constante de acidez desse cátion, né? Qual a capacidade dele de gerar H+, certo? E no caso do ânion, você tem que saber a mesma coisa. Esse ânion, ele forma alguma espécie de ácido, HA, no qual você tem que saber se ele é um ácido fraco ou se ele é um ácido forte, para você poder fazer a análise da possibilidade de hidrólise, tá bom? Então, nos casos de bases fortes e ácidos fortes, a gente não vai ter hidrólise, tá bom? E isso, aqui a gente já viu que o KCl, você tem aqui um metal que formaria a base KOH, que é uma base forte, e você teria um ânion que formaria o ácido HCl. Então, como ambas essas espécies aqui são fortes, eu já sei que o KCl, né, como tem base forte e ácido forte, eu sei, portanto, que o KCl é um sal, né, neutro. Ele não vai modificar o pH, ele não vai liberar H+, e não vai liberar OH- no nosso meio. Então, isso já ajuda a gente, porque já podemos eliminar ao menos uma alternativa. E se vamos dizer que se eu não soubesse nenhum dos outros, eu já poderia, né, fazer um chute com mais chance de acertar a minha questão, tá certo? E eu vou chamar a atenção que esse é o único caso onde tem um metal, um cátion que veio de uma base forte e um ânion que veio de um ácido forte. Então esse é o único que pode ser neutro. Então, por exemplo, eu já posso vir aqui e eliminar também a letra A, tá bom?
Então, se eu for chutar agora, já estou em um chute ó, com 50% de chance. Agora, dito isso, vamos analisar os casos, né, onde podem acontecer a hidrólise, tá certo? Então, vou apagar aqui um pouquinho para a gente ter um pouquinho mais de espaço, tá certo? Bom, vamos lá. Então, olha só, a gente já tem aqui nesse primeiro sal NH4I, tá certo? Onde a gente vê que o NH4+, ele pode, né, ele tem um caráter ácido. Por que eu sei que ele tem um caráter ácido? Porque eu já tenho um Ka associado a ele. Eu sei que o NH4+, ele veio dessa base NH4H, que é uma base fraca. E se ele é uma base fraca, tá certo? O cátion que ele gera é um cátion que vai reagir para formar novamente essa base. Como é que é essa reação? É o NH4+, tá certo? Reagindo com a água, que vai formar novamente NH4OH e vai gerar também os íons H+. Então, ter a presença do NH4+, já indica que esse composto tem potencial ácido, tá certo? E aí eu tenho o I. O I, ele veio de um ácido chamado ácido iodídrico, o HI, que é um ácido forte. Como ele é um ácido forte, ele não faz reação de hidrólise. Então já sei que o sal NH4I, tá certo? É um sal ácido, tá certo? NH4I, eu tenho caráter ácido, tá bom? Então eu já sei de cara que a resposta para a minha questão vai ser a letra B de bola, tá certo? Porque não é básico, letra D estaria errado, tá certo? Então, dito isso, vamos agora apagar um pouquinho para continuar a nossa próxima opção, né? O nosso próximo salzinho. Nosso próximo salzinho que a gente tem vendo ali é o nitrito de sódio, tá legal? Nitrito de sódio, você está vendo que ele tem o NaNO2. E aí você vê que o Na, ele veio da base, NaOH, que é uma base forte. Se ele é uma base forte, ele não faz hidrólise. Se ele não faz hidrólise, ele não pode deixar o meio mais ácido, tá? Os cátions, quando fazem hidrólise, liberam H+. Agora, e os ânions? Os ânions, você vê que esse cara aqui veio de um ácido HNO2, que é um ácido fraco. Legal? Legal. Ácido fraco, então ele pode fazer hidrólise. Como é que é a reação de hidrólise do ânion? Você vai ter esse ânion, tá? Reagindo com a água. Água, H2O, tá certo? E aí, nessa reação, você vai ter a formação do tal ácido, do ácido fraco. HNO2 mais íons H+, tá? Só lembrando, essa reação química ela é uma reação de equilíbrio químico. Você tem a seta nos dois sentidos, tá bom? Então, você tem aqui que o NO2, né, o NO2-, o nitrito, ele vai ter capacidade... Desculpa, não gera H+, não, viajei, escrevi errado. Ele gera OH-, certo? Porque ele está roubando o H+ da água. Falha nossa, galera. Então, ó, você vai ter nessa reação a formação de uma espécie de OH-. Você vai ter esse meio aqui sendo básico devido à presença do nitrito, tá bom? Então, você vai ter que o NaNO2 sendo um sal básico. Tá legal? Então, você já sabe, continuou, né, de acordo com a nossa opção letra B, tá? Vou apagar aqui para a gente poder analisar o último sal, que é o mais difícil, porque você tem tanto um cátion que veio de uma base fraca, quanto você tem também um ânion que veio de um ácido fraco. Esse caso é muito incomum no vestibular, certo? Não costuma ser cobrado, mas apareceu nessa prova e o que a gente vai analisar são as constantes, tá certo? Então, olha só, como a gente tem aqui um Ka maior que o Kb, tá? No caso do composto NH4F, né? O K é de quem? É o Ka do NH4, né? Esse dado que foi trazido aqui pra gente. E aqui o Kb do F-.
você também tem aqui essa informação trazida aqui para gente. Como o Ka ele é maior que o Kb, então nossa espécie NH4+, ele vai propiciar a formação de uma quantidade de H+, uma molaridade de H+, superior à quantidade de hidroxilas que seria possível de ser gerada pela espécie F-. Então, como você vai ter mais proporção de H+ do que de OH-, você vai ter que esse sal vai ter um caráter ácido, tá bom? Então, NH4F vai deixar o nosso meio mais ácido, beleza? Então, você vê que a resposta para a nossa questão é, portanto, a letra B, a gente já sabia disso, mas agora analisando todas as opções. Bom, pessoal, eu resolvi a questão. Eu espero que eu tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas. Se você ficou com alguma, deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, tá bom? Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva para receber mais conteúdos como esse e venha fazer parte do meu grupo no Telegram. Não esqueça, tá legal? Então, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!